ele é chato, esquisito, antissocial. Mesmo assim, as maiores marcas do planeta querem ele. Michael Olise é a grande contradição do futebol moderno. Numa época onde atletas viram influencers, Olise foi no sentido contrário. Nada de publicidade, nada de dancinhas no TikTok, apenas silêncio. Ele não posta, ele se esconde, ele não se vende. Mas aqui está a ironia. Quanto mais ele se esconde, mais o marketing o persegue. E esta história pode levá-lo ao palco mais midiático do mundo, o Real Madrid. Nós somos o Recortes da Bola e este é o enigma de Michael Olise. No futebol moderno, o talento é apenas metade do pacote. A outra metade é o engajamento. Cristiano Ronaldo é um dos grandes artilheiros da história, mas também é o atleta mais seguido do planeta. Neymar é uma vitrine ambulante e Erling Haaland é youtuber nas horas vagas. A verdade é que as redes sociais viraram uma extensão do campo de jogo. Eu tô conectado. Fazer gol é bom, mas postar o gol é melhor ainda. Curtidas alimentam o ego, mas também enchem a carteira. Fora das quatro linhas, CR7 fatura 50 milhões de dólares por mês. Já Neymar usufrui há anos de uma parceria com a Red Bull, que chegou ao YouTube do jogador, que em casa grava vlogs usando o boné da marca, tirando por aí pelo menos 120 mil dólares por vídeo. E estes são apenas dois exemplos. Mas podemos falar dos acordos por chuteiras, acordos de publicidade, comemorações patenteadas e até venda de cueca, né, CR7? No final das contas, a imagem vende e quanto mais aparecer, melhor. Mas isso não vale para todos. E é aí que entra Michael Olise. Só que para entender o craque francês, você precisa esquecer tudo o que sabe sobre as estrelas do futebol, pelo menos as atuais. Isso porque os anos 90 e 2000 também tiveram jogadores que pareciam viver em outro planeta. Um deles era Andrea Pirlo. Pirlo dizia que não sentia pressão e que preferia passar a tarde jogando PlayStation até mesmo antes de uma final de Copa do Mundo. Mas aí o futebol mudou. Cristiano Ronaldo mostrou que o jogo não terminava quando o juiz apitava. O treino virou conteúdo, a alimentação virou conteúdo, a academia virou conteúdo. O jogador deixou de ser apenas atleta para virar uma marca global. Então apareceram jogadores que cresceram acreditando que isso era o normal. Só que Olise parece nunca ter recebido esse manual. Ele tem a mesma frieza de Pirlo, mas não para por aí. Também lembra outros craques, como Dennis Bergkamp, o gênio que odiava os holofotes quase tanto quanto odiava voar de avião. Outro nome aí que surge é Dimitar Berbatov. Chamavam o búlgaro de preguiçoso, mas ele parecia jogar de smoking. Não fazia força para chamar atenção. Tudo vinha naturalmente. Mas a grande diferença é que Pirlo, Bergkamp e Berbatov viveram numa época em que o silêncio era permitido. Já Olise vive na era do barulho absoluto. E é aí que a coisa fica interessante. Os gênios daquela época podiam se dar ao luxo de serem enigmáticos, porque naquele tempo o mistério era regra. As câmeras não estavam dentro do vestiário. Não existia Instagram para mostrar o que eles comeram no café da manhã. Mas hoje é diferente. Na era da ultra exposição, o jogador virou um gerador de conteúdo 24 horas por dia. Se você não posta, você não existe. Se você não vende, você é chato. O próprio Cristiano Ronaldo virou uma marca, um produto. E até Messi, que sempre foi mais reservado, está cada vez mais solto em termos de publicidade. E é exatamente
exatamente por isso que Olise é fascinante. Ele parece viver na época errada. Enquanto seus colegas contratam agências de publicidade, criam canais no YouTube e fazem de tudo para humanizar suas imagens, Olise faz o caminho inverso. Ele se desumaniza perante a mídia. Evita publicidade, anda de cabeça baixa e parece um robô nas entrevistas. Came out, you really were the threat. You grabbed that goal. How do you feel? Yeah, I feel good. Just talk us through it. Threw up the goal. I think Wolf passed me the ball, shot, scored. Nice and brief. And how much of a relief was it for everyone just to get that win against Bournemouth, especially after the Fulham game? It was good. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net? It was a good feeling. Do you like to cross and maybe get an assist, or do you prefer to shoot on your own and maybe get the goal? Whatever, both. He doesn't talk a lot. Nächste Frage bitte. On point. A verdade aqui é simples. Olise se recusa a jogar esse jogo. Ele soa meio distante, antipático, até meio chato. Mas aqui está o segredo. Em um mundo onde tudo é filtro e roteiro, o silêncio de Olise se tornou a coisa mais autêntica do mercado. Ele é o cara que não grita para ser visto e, curiosamente, é por isso que ele foi notado. Basta olhar o Instagram dele, um número razoável de seguidores e nada de foto de perfil. Ele chegou a apagar todas as fotos publicadas, mas quando voltou a publicar, bum, viralizou. Durante a Copa do Mundo de 2026, ele decidiu compartilhar fotos com uma pegada no mínimo diferente. As imagens vieram de um fotógrafo que fez os registros de dentro da própria casa, tirando as fotos dos jogos da sua própria televisão. Algo meio incomum, é verdade, mas também tão repentino e orgânico que Olise, meio que sem querer, acabou gerando uma hype gigante neste estilo de fotos. E este episódio meio que seguiu o modo Olise de lidar com o mundo. Desde o sumiço das redes sociais, passando pelas caminhadas de chinelo no gramado, até o peculiar gosto de escolher chuteiras combinadas com uniforme, em todos estes momentos, Olise parece que nunca abriu mão da própria liberdade de agir como ele bem entendia. Ele simplesmente não se importa, mesmo que isso faça ele perder dinheiro. Neymar, Messi e CR7, por exemplo, ganham milhões de dólares por ano com chuteiras. Mas mesmo assim, Olise prefere não ganhar um centavo com isso. Não assina com nenhuma marca e ainda por cima paga por suas próprias chuteiras. Só que por mais que ele não queira, por mais que ele se esconda, por mais que ele fuja dos holofotes, as marcas e as pessoas só têm olhos para ele. Mas por que será que a gente não consegue parar de olhar para um cara que faz de tudo para não ser visto? A psicologia explica. Nós fomos treinados a buscar validação o tempo todo. Cada post, cada story é um pedido de, por favor, gostem de mim. Quando o Olise ignora tudo isso, ele buga o sistema. Ao não buscar o seu clique, ele se torna o clique mais desejado. Ele não é uma celebridade que atua para ser legal. Ele é apenas o Michael. Quando um jogador abre a vida nas redes sociais, ele meio que perde a sua divindade. Ele vira um de nós. Mas e o Olise? Ele mantém a distância. Isso cria uma percepção de status elevado. Ao não buscar sua validação com dancinhas ou posts patrocinados, ele sinaliza que é autossuficiente e alimenta o que o marketing chama de desejo por escassez. É como se Olise fosse o artigo de alto padrão que não está à venda na vitrine, mas que todo mundo quer levar para casa. É aquilo. O que é bom não precisa de propaganda. Mas será que tudo isso não passa de um simples personagem criado por Olise? A verdade é que não. Ele sempre foi assim. Nos tempos de base, o estilo apagado, inclusive, fez com que Chelsea e Manchester City não vissem o real talento de Olise.
Por conta disso, ele foi se profissionalizar no modesto Reading da Inglaterra, sem nunca deixar de lado o seu jeitão meio esquisito. Quem garante é o brasileiro Felipe Araruna, que foi colega de Olise por lá. Quando eu vejo alguns memes que saem dele se escondendo nas chegadas aos estádios, ou indo no campo, colocando o pé e voltando pro vestiário, é algo que sempre foi característica dele, ser introvertido, de poucos amigos, disse Felipe à ESPN. De lá pra cá, Olise virou estrela, mas segue sendo a mesma pessoa. Ele pode decidir um título pelo Bayern e na festa do título ser visto jogando xadrez no celular. A diferença é que agora ele está sendo notado e admirado por isso. Olise virou uma marca própria, um jeito de ser, mesmo sem querer. E aqui chegamos ao ápice da ironia. Um homem que foge das câmeras, que responde entrevistas com apenas 5 palavras e que rejeita milhões em patrocínios de chuteiras só para poder usar o modelo que ele gosta, está no topo da lista do Real Madrid. E é bom lembrar, o Madrid não é apenas um clube, é a maior máquina de marketing do planeta. Colocar Olise no Bernabéu seria o experimento social definitivo. O que acontece quando o jogador mais silencioso do mundo veste a camisa mais barulhenta da história? A verdade é que se o futuro for realmente branco, se esconder não será nada fácil para Olise. No clube mais marqueteiro do planeta, onde craques viram objeto de consumo, é muito mais fácil se corromper. Porém, seria também a chance para Olise negar tudo isso mais uma vez. E provar que bola e talento ainda falam mais alto que qualquer post no Instagram. E no final das contas, é sobre isso que se trata Michael Olise. Um cara que está mudando o sistema apenas sendo ele mesmo. Um sujeito estranho, introspectivo e absolutamente genial. E você, acha que esse estilo anti-marketing do Olise sobreviveria à pressão do Real Madrid? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola. E já que estamos falando de atletas que viraram produto, entenda como Cole Palmer pretende faturar muita grana com uma comemoração roubada. A gente te explica isso no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Clica aí. A gente se vê no próximo vídeo.